Eu queria ler Daniel 1:8. Só para você descansar um minutinho aí, fique de pé, vamos ler Daniel 1:8, também em respeito à palavra de Deus. Vamos colocar de pé para a leitura desse texto. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Quero ler aqui, você acompanha aí. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua presença. Pai, somos tão pequenos, tão incapazes, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor pode todas as coisas. Ó Deus, que as nossas vidas recebam a tua palavra. Pelo Espírito Santo pedimos, em nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar. Muito bem. Nesta noite nós gostaríamos de começar então um novo estudo da palavra de Deus. Logo que eu cheguei aqui como pastor desta igreja, eu estava em oração. Então eu comecei assim já, como se fala assim, já com uma coisa violenta. Começamos as quartas-feiras estudando sobre Jó. Tinha alguns irmãos aí, né? Alguém é desse tempo aí do Jó? Então sobreviveram aí, né? Porque as quartas-feiras nós estudamos sobre Jó aqui e foi um estudo muito pesado, porque a história de Jó é muito difícil. Então a gente aprende muito de teologia com Jó, né? Muita coisa que a gente não sabe aí, a gente pensa que sabe. Também a gente já estudou aqui na Bíblia sobre os 10 mandamentos, aqui na igreja, né? 10 mandamentos. Quem estava aqui quando estudamos 10 mandamentos? Lei de Deus, lembra? Ó, viu? Esses também, estou contando aqui, deve ter uns 10 que ouviram aqui. Então, que os outros não sobreviveram. Não, brincadeira. Depois nós estudamos outros assuntos, autoridade espiritual, né? Brevemente aí, pouco tempo atrás. E às quartas-feiras estudamos também sobre alguns personagens bíblicos. Estudamos sobre Davi. Estamos estudando agora sobre José. Mas tem uma coisa. Eu estava à porta outro dia, teve um irmão aqui da igreja, que ele está aqui nessa noite, eu não vou falar o nome para ele não ficar com vergonha. Mas ele falou assim, pastor, eu queria tanto que o senhor falasse sobre Daniel. Então eu falei para ele assim, olha, a gente vai terminar agora José, então daqui a 22 semanas eu começo na quarta-feira Daniel. Ele não desanimou, mas ele saiu meio assim, né? 22 semanas. Muito bem. Então, eu fui para casa, fiquei orando, e a minha preocupação pessoal é que Deus fale ao nosso coração. Então, eu fui para casa e falei, puxa, eu podia falar sobre Daniel, né? Senhor, confirma se é isso que a tua igreja deve ouvir. Então, comecei a estudar sobre Daniel e eu vou contar uma coisa. Esse irmão que falou, ele falou, é o meu preferido, né? O meu personagem preferido. E o meu também, viu, irmão, que está aí? É o meu também. Do Velho Testamento, Daniel é o meu personagem, mais do que José, mais do que Abraão, mais do que Jacó. Eu tenho, assim, um cuidado especial quando estudo sobre Daniel. Já preguei muito sobre Daniel, muito, mas eu gostaria hoje de fazer uma coisa diferente. Nós vamos primeiro ver algumas coisas, porque eu também pedi para que algumas pessoas da igreja mandassem perguntas por e-mail. E uma das perguntas, dentre tantas que ainda vou responder aqui no decorrer, é o seguinte: por que é que a história de Israel é tão importante? Então, gostaria de começar respondendo esta pergunta, antes de entrarmos em Daniel propriamente. Porque você precisa compreender o contexto de algumas coisas do tempo de Daniel. Se você pensa que nosso país está com um problema e que o mundo está em crise, você está enganado. Nós temos crise desde que o homem pecou, desde que Adão ele comeu ali do fruto, a gente entrou em crise. E a gente só vai sair dessa crise com Jesus. Então, o mundo sempre vai estar em crise. Tem gente que confia na política, tem gente que confia em remédios, tem gente que confia em cientistas, mas nós confiamos no Senhor. Essa é a nossa diferença.
Então eu gostaria que você soubesse algumas coisas antes de começarmos. Primeiro, o significado do nome Daniel, né? Quem aqui sabe o que significa? Que não vale se ler o esboço que eu mando na quinta-feira, tá? Você sabe, assim, por conta e risco, o que significa Daniel? O que significa El? El significa Deus, né? Por exemplo, Emanuel significa Deus conosco. Ah, isso aí vocês sabem, né? Tudo bem. Então, a gente, quando um nome bíblico termina com EL, ele significa que Deus está ali. Agora, Dani, ou Dan, tem um significado de juiz. Então, o significado de Daniel é: Deus é meu juiz. Eu vou começar por isso. Se Deus é o nosso juiz, quem é que vai nos julgar? Obviamente, é Deus. Quando é Deus, como de claro que é Deus que vai nos julgar, nós temos uma coisa boa e uma coisa preocupante. Primeiro, Deus vai nos julgar com justiça, tá certo? Deus é justo, Deus é bom. Deus, ele trata com justiça. Isso é bom, não é? A gente tem um Deus justo. Graças a ele por isso. Mas ao mesmo tempo isso é um pouco preocupante. Por quê? Se Deus é bom e é justo, ele vai nos julgar de acordo com a justiça dele. E nós, vamos ser sinceros, a gente gosta que os outros sejam julgados. A gente gosta de falar mal dos outros, de criticar as outras coisas que não funcionam na vida do outro. Mas o nome de Daniel já é uma pregação. Deus é meu juiz. Quem vai julgar você? Deus. E Deus, você pode se esconder dele? Deus, por acaso, precisa dos olhos de alguém para enxergar? Não precisa. Deus vê e sabe todas as coisas. Mas Deus só sabe as coisas que a gente faz de fato, né? Só isso. Deus sabe as coisas que passam no mais íntimo do nosso coração. Deus sabe coisas de nós que nós não sabemos. Deus conhece você tão bem, tão profundamente. Deus conhece todo o seu passado, todo o seu futuro. Deus conhece você hoje. Deus sabe os seus pensamentos, suas intenções. Por exemplo, se eu vier aqui à frente e falar assim, olha, eu vou fazer uma boa ação hoje. Eu quero aqui entregar um presente, uma Bíblia para alguém. Aí a pessoa recebe lá e fala, que gostoso, ganhei uma Bíblia. Mas Deus sabe o quê? Meu coração. Então, se eu fiz isso para aparecer, é um pecado. A pessoa ganhou uma Bíblia, saiu feliz, mas eu pequei. Se o egoísmo toma conta do meu coração, mesmo que eu faça uma coisa boa, isso é pecado. Se eu faço uma ótima coisa, mas eu não estou engrandecendo o nome de Deus única e exclusivamente, isso é pecado. Só aí já pegou muita gente, né? Se não todo mundo, né? Eu também. Tem gente que faz as coisas por ciúme, tem gente que faz por inveja, tem gente que faz para aparecer, tem gente que faz para se esconder, tem gente que faz para se justificar. Mas Deus é o nosso juiz. É Ele que vai nos julgar. Por isso eu já advirto você, nós estamos todos perdidos. Porque Deus vai nos julgar com justiça. E não tem um justo sequer, diz a palavra de Deus. Por isso é tão importante nós estudarmos sobre Daniel. Nós observarmos algumas atitudes e algumas coisas que agradam a Deus. Mas eu gostaria então de começar já explicando a você o significado. Você sabe, se alguém te perguntar então o que significa Daniel, você sabe agora? Deus é meu? Ótimo. Ah, mas falaram muito fraco, hein? Não é EBF aqui, mas eu não sou de ficar mandando repetir, mas tá, vamos falar todo mundo junto? Deus é meu juiz. Agora que você falou, então agora não adianta nem pensar mais que não sabia, hein? Muito bem. Nós temos muitos livros da Bíblia importantes, mas o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. No livro de Daniel existe todo um contexto apocalíptico.
Na segunda parte desse livro, que é uma parte das visões de Daniel, ele vai falar sobre coisas do futuro, sobre reinos, e nós vamos passar por esse assunto mais para frente. Eu não pretendo aqui fazer um estudo exaustivo, então não vai ser tão assim profundo quanto eu gostaria, mas o suficiente para que você tenha curiosidade de ler o livro e que você possa se envolver com esse assunto. Mas eu marquei aqui, não sei se alguém quer saber isso, mas eu acho importante você saber. Quem gosta de Apocalipse, gosta de revelação dos últimos tempos, então existe uma relação especial de textos na Bíblia que falam sobre isso. Olha, Isaías dos capítulos 24 a 27, Zacarias 14, também temos, agora no Novo Testamento, Mateus 24, do versículo 1 até 25 ao versículo 46, Marcos 13, de 1 a 37, Lucas 21, de 5 a 36, e 2 Tessalonicenses nós temos o versículo 1, o capítulo 1, versículos 7, até o capítulo 2, versículo 12. Então nós temos alguns fragmentos do assunto na Bíblia. Agora o interessante é que Daniel, ele tem sincronismo com todos esses textos. De forma que se você ler todos esses textos, você pode chegar a uma interessante visão do que vai acontecer. Eu gosto de dizer que a Bíblia é como um jogo de futebol, onde um jogo de futebol é a nossa história. E a Bíblia são as câmeras que estão no estádio, filmando de diversos ângulos essa história que está sendo travada ou sendo construída. Alguns pensam que por mãos humanas. Agora, você acha que Daniel fala de Jesus? Vamos ver, antes da gente entrar em qualquer assunto, Daniel 9, e eu convido a você a abrir a sua Bíblia. E quem gosta de marcar na Bíblia aí, faz um risquinho no lugar que eu vou dizer para você aí. Olha só, Daniel 9, de 24 a 27 eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, fazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Marque a palavra Santíssimo. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias. Marque a palavra Messias. Quem é o Messias? É o nosso Senhor Jesus. Olha só, Daniel falando de Jesus aqui. Você sabe que eu gosto disso, né? Eu gosto de achar Jesus no Velho Testamento. O príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, marca aí, Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Agora, a gente viu que no livro de Daniel fala de quem? Do Messias. Agora, vamos ver se o Messias fala de Daniel? É interessante, né? Vamos ver isso? Mateus 24, 15. Agora é o contrário. O Messias está falando de Daniel. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta, qual? Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenta. Então, você veja, nós temos os dois lados da moeda aí. Temos o Daniel falando lá de Jesus e Jesus falando de Daniel. Interessante essa importância que Jesus dá. Também não vou ler, mas em Marcos 13, 14, Marcos capítulo 13, versículo 14, também fala sobre o livro de Daniel, o profeta, inclusive está escrito lá. Agora, vamos ver também um paralelo entre as palavras de Jesus e as palavras de Daniel. Vamos começar por Mateus 24, 30, na sua Bíblia aí, olha.
vou ler aqui o que Jesus disse e depois vou ler lá em Daniel o que Jesus falou. Então, é Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Agora vamos voltar lá para Daniel 7, versículos 13 e 14, que você vai ver que o que Jesus disse está em Daniel capítulo 7. Versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu, como o Filho do Homem. Olha aqui o mesmo título, Filho do Homem, mesmo que Jesus falou. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Viu? Jesus falando o que Daniel disse. Interessante isso. Agora, em Mateus 16, 27 e 28, eu quero que você leia, porque agora nós vamos ver um paralelo também em Mateus 16, 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora, por favor, me acompanhe. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículos 3 e 4. Não fique cansado aí que já vai parar essa maratona bíblica. É só quero, não desanima no meio do caminho, não. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse, em livro de Daniel, é chamado de o assolador. Então, a gente tem esse paralelo aí. Bom, agora vai em Daniel 11, 36. Daniel 11, 36. Diz assim a palavra de Deus. E esse rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então aqui nós temos um paralelo entre Daniel e os ensinos do apóstolo Paulo, ok? Lá na carta de Tessalonicenses. Muito bem, mais uma pergunta me chamou a atenção. Recebi muitas perguntas por e-mail, mas uma me chamou a atenção. A pergunta é a seguinte: por que Israel é tão importante? Então eu queria que você prestasse atenção. Se você quiser abrir até a sua Bíblia depois num texto, aqui eu não vou falar agora, vou falar daqui a pouquinho. Mas eu peço aqui que os irmãos passem a transparência, as telas aí. Olha, tá vendo? O que é isso aí? Dá para apagar algumas luzes aqui da frente? Me ajuda aí, o que é isso aí? Que planeta é esse? Sabe o que é isso aí? Isso é o nosso planeta, certo? É o mapa mundi. Muito bem, você é capaz de olhar para o mapa mundi e saber onde está Israel? Você consegue, batendo o olho assim, tá por ali, hein? Vamos lá. Vai mais um aí, meu irmão. Olha, ficou mais perto agora. Volta para trás e volta nesse aí, para o pessoal ver, ó. A África, certo? Tá vendo que a África tem um braço aqui do mar que entra ali, ó? Certo? Então ali, ó, não aquela de cima, esse aqui. Muito bem, pode passar para frente agora. Opa, passou demais, calma. Então aí, ó, esse aí, tá? É o bracinho aí. Agora, aquele onde o mar ele avança na terra ali, quase que corta tudo lá, onde acaba aquilo é Israel, tá bom? Vamos mais um aí. Isso, olha lá. Aqui agora, o braço aqui da direita, da minha, da sua direita, aí está Israel. Essa é uma visão
da órbita terrestre, tá bom? Lá de cima. É uma foto, não é um desenho, é foto de verdade mesmo. Então pode passar. Ah, peraí, volta. Aqui, você está vendo ali em cima, ó, como se fosse um azulzinho no meio da Terra, lá, ó, lá no alto. Eu não estou com um laser aqui, né? Até o irmão Tiago me deu de presente, mas eu esqueci de trazer. Então tem ali um. Aí, meu querido, oh, mas bênção, obrigado. Ah, sabe o que é isso aí? Quem sabe? O Mar da Galileia. Aí é o Mar da Galileia. Sabe onde Jesus andou lá, tudo? Então, mas pode passar aí. Bom, agora aí uma vista, pode passar. Pode passar. Isso, aí é Israel, tá bom? Mas aí você fala assim, bom, não entendi. O pastor mostrou um monte de foto, falou que ia mostrar a importância de Israel, mostrou um monte de fotos. Agora passa para o próximo aí. Muito, pode passar mais um. Isso, esse aí vai dar uma ideia para você. Isso daí não é um mapa. É uma tentativa de mapa, tá bom? Sabe quando uma criança desenha um mapa? Então isso daí parece uma flor, né? Agora, nesse desenho, para esclarecer melhor para você, a gente tem 3 continentes aí. Me ajude aí. Qual é o continente que fica embaixo aí? A África. Muito bem. E o que fica à nossa direita? A Ásia. E à esquerda? E o que é que fica bem no meio de tudo isso daí? Israel. Para você passar da África para a Ásia, você tem que passar por onde? E se você quiser fazer o caminho inverso? E se você estiver numa guerra e você quer ir lá para o Egito para conquistar o Egito, por onde você tem que passar? Passar por Israel, né? Agora, se você quer dominar o mundo conhecido da época, do mundo antigo que a gente fala, essa é a importância estratégica. Não entrei na parte espiritual ainda, mas a importância estratégica, geográfica e, obviamente, política. Por quê? Para ir de qualquer lugar para qualquer lugar, você tem um lugarzinho lá estreito para passar, para você poder transportar mercadorias, transportar cavalos, transportar material, transportar gente. Você tem que passar por ali. E a África, segundo os nossos historiadores, é onde a civilização fervilhava, né? E aí então temos a Ásia, temos a Europa. Mas no tempo histórico, bíblico, nós temos essa ideia. Isso aqui é uma ideia para você entender que coisa interessante. Então, praticamente Jerusalém fica, segundo esse mapa, esse desenho, aonde? Num lugar central. Mas vamos dizer que a gente não sabe disso. Vamos supor que a gente nunca viu o mapa mundi. Você acha que no Velho Testamento algum profeta viu o mapa mundi? O que você acha? Você acha que alguém foi na órbita, que nem o Yuri Gagarin, que foi lá no alto, viu que a Terra era azul, e tirou alguma foto do espaço? Esse mapa aqui, mal feitinho, é lá dos anos 1400. Quando foi que o Brasil foi descoberto, segundo alguns aí? 1500, né? Então, o pessoal não sabia muita coisa sobre o mapa mundi. Eu tenho lá na minha casa um quebra-cabeça que a Eunice montou. Quem vai lá em casa sempre pergunta, quem montou esse quebra-cabeça? Fala, coisa de quebrar-cabeça, só minha esposa tem essa paciência. Então, montou um grande lá, quantas mil peças lá? 5.000? 3.000? Então, bom. Aí, lá tem um mapa mundi lá de 1400. É tudo meio errado. Mas quer ver uma coisa? Vai na sua Bíblia. Essa aí eu faço questão. Não é para ver aqui, não. Vai na sua Bíblia, em Ezequiel, capítulo 5, versículo 5. Você vai ver. Velho Testamento. Ezequiel 5, 5. Aí eu quero ver você explicar para mim como é que está escrito isso aí na sua Bíblia. Se eu te perguntar como é que está escrito isso aí na sua Bíblia, você tem que me explicar. Ezequiel 5:5. Agora pode olhar aqui, ó. Vamos ler. Aqui, ó. Diz assim: assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Uau! Quer dizer, os profetas não sabiam disso, mas Deus sabe tudo. Deus revela na sua palavra, está escrito lá. Eu coloquei num lugar especial. Então, para responder a sua pergunta, ainda nem entrando na questão espiritual, tem isso daí. Você entendeu agora, geograficamente? Para você ter uma ideia, eu visitei Israel. Eu fui ao norte de Israel e o Egito tinha destacamentos fortificados na Síria. No tempo do antigo Egito, já existiam fortificações
para que se alguém viesse atacar o Egito, lá perto do vale lá do Armagedon, o Egito tinha destacamentos militares para sair correndo na frente para avisar, ó, vem vindo um exército aí, se preparem que vem aí gente para acabar com a gente. Então, era tão importante e vital esse lugar. Muito bem. Agora, no tempo, agora mudando um pouquinho de foco, tá? Isaías 7:14. Isaías 7:14. E aqui começa um problema. Agora nós vamos passar para a parte espiritual. A Bíblia diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome de... Que quer dizer o quê? Você sabe. Então, vamos entender o seguinte. Isaías viveu 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. E isso quer dizer que todas as pessoas tinham acesso a essas profecias. Pessoas contavam umas para as outras. E o povo de Israel chamava atenção. Primeiro, porque ninguém conseguia acabar com esse povo. Isso é uma coisa interessante. Segunda coisa é que na Bíblia tem uma profecia, desde o tempo antigo, inclusive dada a Abraão, e dada a Isaac, e dada a Jacó, e dada a Davi, 1000 anos antes de Cristo. E agora o profeta Isaías começa a insistir, que diz que Deus, o Deus do céu, o Deus criador de todas as coisas, vai se tornar homem e vai habitar conosco. Agora, se eu sou rei, e eu não sou um rei justo, né? E eu nem acredito em Deus, vamos supor. Mas espera aí, tem uma profecia que naquele país lá, fica justo no meio do mundo, conhecido, vai aparecer um que é Deus aqui. Não vai. Nós vamos acabar com essa história. Por isso, na parte política, todo mundo queria acabar com Israel. Para não nascer Messias nenhum, não nascer Deus aqui, coisa nenhuma. Eu já tenho meus deuses, já estou dominando tudo aqui, vai aparecer outro, vai puxar meu tapete? Nada disso. Mas e na parte espiritual? A Bíblia diz que Satanás sempre tentou acabar com o povo de Israel. Porque Satanás não tem nenhum interesse em que esse projeto de Deus, que é a humanidade, dê certo. Satanás, pela história, tem tentado fulminar o povo de Israel. E ele tem buscado fazer isso quase, a Bíblia vai dizer assim de uma forma figurada, que ele é um dragão e ele tenta tragar esse povo de Israel. Tá? É Apocalipse isso. Por toda a história. Então, por isso que você sabe que o povo de Israel é um povo que, se fosse depender de Satanás, já tinha sido destruído. Para que os planos de Deus sejam frustrados. Mais uma pergunta, os planos de Deus são frustrados? Não são. Mas Satanás não sabe disso, né? Ele não consegue entender isso. Qualquer dia eu explico melhor essa situação, mas vou só dar um pinguinho disso. Ele está travado nessa condição. Deus tirou a possibilidade de Satanás mudar. Ele ficou assim, é assim que ele vai ficar. É um castigo. Ele não consegue mudar. Ele não consegue ter ele nunca vai conseguir se transformar em outra coisa. Ele sempre vai ter essa compulsão por acabar com aquilo que Deus ama. Agora, nessa história, se vai querendo acabar com o que Deus ama, quem está nessa história aí? Eu e você, né? Deus ama a gente, não ama? Então vai fazer de tudo para tentar destruir a gente. Então, isso é só mas não vou por esse caminho agora. Bom, eu expliquei por que Jerusalém e Israel eram importantes geograficamente, expliquei politicamente e expliquei espiritualmente, não foi? Mas agora, a gente precisa ver, nesse contexto todo, aonde que entra a questão de Daniel. A questão de Daniel é a seguinte, esse livro, ele tem mensagens profundas para nós aprendermos sobre dedicação a Deus. Queria perguntar para você, o quanto você é dedicado a Deus? Assim, em percentual, não precisa me responder, mas se tivesse assim, uma luz verde, uma amarela e uma vermelha, igual um semáforo, assim, ó. 33%, 33%. Apesar que para Deus, para estar verde, tem que estar assim no... Né, não dá para estar 99%, né? Então vamos fazer o seguinte, 50% não dá também. Não dá para estar amarelo, é só não tem jeito. Com Deus não dá para fazer essa medição. Ou é ou não é, né?
Deus não tem jeitinho. Então, complicou. Então não vou perguntar nada para você de porcentagem. Não vai adiantar nada. Você vai falar que está 99, vai para o inferno assim mesmo. Então tá bom. Bom, agora tem uma coisa interessante. Tem um quadro aí, não sei se eu coloquei na transparência, mas o livro de Daniel foi escrito em 2 línguas. É o único livro do Velho Testamento que tem essa peculiaridade aí. Do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, foi escrito em hebraico. Depois do capítulo 2, 4 a 7, 28, foi escrito em aramaico. Aramaico é a língua falada pelos hebreus fora de Israel, porque eles se envolveram ali na Babilônia e a gente diz assim, com os povos árabes. Então eles voltaram falando essa língua misturada entre o hebraico e o árabe, que a gente chama de aramaico. Não é aramaico. Daniel 8, 1 a 12, 13, volta a ser hebraico outra vez, tá bom? Agora, eu tenho um quadro aqui que eu preciso mostrar para vocês. Esse quadro aí é da cronologia dos livros da Bíblia, muito interessante. Vamos ver se dá para ver. Está muito pequenininho aí, não deu. Mas eu vou falar para você. Olha aqui, ó. Qual seria, uma pergunta, hein? Essa aí é para ver se você sabe muito. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Pensa. Não vai respondendo Gênesis que não está certo, hein? É Jó, muito bem. O livro de Jó é o mais antigo da Bíblia. Mas aqui nesse quadro a gente colocou mais ou menos aonde as coisas estão situadas aqui. Então vamos lá, olha. No tempo de Daniel, existiram outros livros que foram escritos nesse mesmo tempo. Então, o livro de Obadias, Lamentações e Ezequiel, na sua Bíblia, foram escritos também no tempo onde Daniel escreveu dele. Você pode ter uma visão aí maior desse tempo, tá? Ok? Mas tem uma coisa. Desse desenho que você não está conseguindo ver nada aí, tem assim, ó, como se fosse uma falha, não tem? Ó, vem vindo aquele vermelho lá que parece uma chave de mecânico lá, né? Aí tem uma falha. Aquela falha é o tempo do exílio, aonde não ficou quase ninguém em Jerusalém. Exílio. O que é exílio? Bom, aí a gente começa a história efetivamente de Daniel. E essa também pode ser a sua história. O povo de Israel tinha muitos inimigos, mas Daniel é Deus, é meu juiz. Quem julga Israel é Deus. E Deus cuida de Israel. Vou falar uma coisa para você. Eu não sabia muito bem esse negócio de cuidado, nem de justiça, nem nada, até eu ser pai. Um dia eu virei pai, sabia? 2 vezes. Aliás, 3. Um bebezinho, ele, assim, a Eunice, nós perdemos, né? Não chegou a nascer, mas quando o Mateus nasceu, então eu vi aquele bebê lá, ele começou a crescer. E aí eu tinha uma obrigação de instruí-lo. Vocês viram que ele cresceu bastante, né? Então eu tinha a obrigação de instruí-lo. Agora eu pergunto para você, se o meu filho fizer uma coisa errada, eu posso abençoá-lo? Pode? O pai pode abençoar o filho? Parabéns, meu filho. Continue fazendo coisa errada, que está muito bem nesse caminho. É certo fazer isso? Agora, quando um pai é duro com seu filho, depende do que ele fez, né? Tem mais ou menos, e não dá, não tem assim? Por exemplo, um pai pode deixar o filho mexendo na tomada e não falar nada? Por que não? E ligar o liquidificador e pôr a mão dentro? Deixa a criança fazer o que quer, pode? Não pode. Então, dependendo do que a criança faz e do jeito que ela faz, se não é por inocência, mas é por alguma coisa que ela está provocando, e tem que ter uma reação dos pais, não tem? Você concorda, não? Bom, se você não concorda, então você precisa ver, alguma coisa deve estar. Mas, enfim, você precisa tomar uma providência. E Deus se considera e é o pai de Israel. E Israel começou a fazer coisas erradas. E Deus mandou os profetas avisarem. E toda a história. Falou, olha, não faça assim. Porque você está se esquecendo que eu sou o seu, o quê? Juiz. Eu vou julgar vocês. Mas não aconteceu nada.
Não virou nada. Eu já pequei uma vez, disse Sansão, e não aconteceu nada. Mas um dia Sansão acordou e o Espírito de Deus tinha o quê? Ido embora. E aí a força dele foi embora junto. E aí fizeram o quê? Furaram. Mas eu fazendo assim também não dá, né? Aí fizeram o quê? Furaram os olhos dele. Muito bem. Então, falando isso rindo, olha só aqui como é que tá mal aqui. Ainda bem que minha mãe não está aqui. Rindo que furaram os olhos de Sansão. É que vocês acertaram. Não estou feliz que furaram os olhos de Sansão. Estou bem triste. Que foi um castigo. O povo de Israel, Deus também castigava. E como é que Deus castiga o seu povo? Fazendo a chuva chegar bem forte para eles terem bastante plantação? Não. Deus, primeira coisa, corta a provisão. Alguma coisa começa a ficar errada ali. Já não dá mais certo a lavoura. Os animais, comida. Isso é um sinal. Mas vamos supor que o povo ainda não entendeu. Não entendeu. Começa com idolatria. Começaram a adorar um Deus que chama Baal. Já ouviu falar desse Deus Baal? Então, esse Deus Baal nem é do lugar lá. Esse Deus é de outro lugar. Importaram Deus lá, não sei de onde, para ficar adorando esse Deus. Tem uma coisa, você talvez não saiba, mas eu vou falar aqui. Não sei nem se a gente está sendo transmitido, mas eu vou falar. Espero que não. Olha, Baal é a abreviação de Beelzebu. Mas eu vou te falar o que significa Beelzebu, que é isso que você talvez não saiba. Beelzebu é o nojento deus das moscas. Esse é o Deus que o pessoal trocou. O Deus Santíssimo, que abençoa, pelo nojento Deus das moscas. Eu não estou falando nojento porque é nojento, é o nome mesmo, Beelzebu. É o nome. Você já viu uma mosca se proliferando em alguma coisa? Então, isso aí é Baal. É isso aí. Horrível, né? Pois é, as pessoas se esqueceram do Deus maravilhoso que separou esse povo e libertou esse povo do Egito e constituiu uma nação com a sua palavra, a sua lei, seu presente, com todo o cuidado que ele teve, inclusive com a alimentação, com água, com tudo, levando a uma terra que mana leite e mel, que nasce plantas bonitas de uma terra branca, esquisita, mas nascem caquis grandes, bananas, cenouras, muitos vegetais. As vacas leiteiras de Israel são gordas. Parece que estão anabolizadas as vacas. É a vaca que mais dá leite do mundo. Em Israel, numa terra que não tem nem grama. Mas eles esqueceram desse Deus. E eles agora se voltam para outros deuses. E Deus prometeu assim: se vocês me desobedecerem, vocês vão perder esse presente que eu dei para vocês, que é a terra de vocês, a casa de vocês e a minha bênção. Muito bem. O pessoal obedeceu a Deus, não foi? Não obedeceu. E Deus disse assim: vocês vão ser castigados como povo. Você começa a entender por que o nosso país não vai para frente? Não. Você começa a entender porque algumas pessoas não vão para frente? Não estou falando de prosperidade aqui, não. Eu estou falando de uma espiritualidade. Não adianta ter dinheiro. Espiritualidade. E aí, aconteceu que Deus, ele permitiu que os povos ao redor de Israel, eles atacassem Israel, fossem nas casas das pessoas, e eles destruíssem as casas das pessoas e matassem as pessoas. E eles agora pegaram pouca gente, os príncipes ali, e arrastaram esses príncipes para outro lugar, para ficar em outra cultura, para ver um remanescente, só algumas poucas pessoas. E essas poucas pessoas foram levadas embora de casa, e Jerusalém foi toda destruída, e o templo de Israel ele foi destruído e tomado. E agora tem uma coisa. Você sabe que o templo construído no tempo de Davi, lá no tempo de Salomão, todos aqueles utensílios de ouro, vasos e copos, tudo aquilo era lindo. Porque sabe por que era lindo? Não era só lindo porque era de ouro, mas porque foi o próprio Deus que deu o talento às pessoas para adornarem, para construírem os ornamentos da sua casa.
de ouro, de prata, de madeira, de cedro do Líbano. Como devia ser lindo aquilo. Mas eu pergunto a você, talvez tivesse um sacerdote ali falando, e de repente entram uns soldados naquele lugar santíssimo, lugar onde só as pessoas especiais que podiam entrar, somente o sumo sacerdote. Eles entraram ali e levaram todos esses utensílios sagrados e levaram embora. E o povo deve ter dito assim: aonde está Deus? Onde que Deus está? Que agora nós somos saqueados, todo nosso foi levado embora. Aonde está Deus? E Deus não respondeu nada. Aonde está Deus? Deus está no céu, porque Deus é o nosso juiz. E Ele julga. Ele julgou o seu povo. Ele disse: vocês não merecem estar aqui. Vocês não merecem a bênção que eu tenho abençoado vocês, porque vocês têm me trocado por outros deuses. Eu sou o Deus de Israel e vocês têm me trocado por outros deuses. Agora, você poderia parar aqui na história, mas eu quero dizer que na sua vida, quando você coloca qualquer outro valor no lugar de Deus, qualquer outra coisa no lugar de Deus, qualquer outra coisa que seja principal para você, que não seja Deus, há um Deus no céu e Ele é juiz. Essa é a mensagem de Daniel. Mas agora eu quero pensar com você. Daniel viu a sua família ser morta. Temos aqui o irmão Reginaldo, que deve ter visto tantas pessoas mortas no seu país. Uma coisa muito parecida, por isso que eu disse que era parecido. Ele viu toda a sua família morta, seus parentes, seus amigos, seus pais. E ele sai daquele lugar, e algumas pessoas pensam assim: Daniel saiu daquele lugar porque ele foi obediente a Deus, porque ele temia a Deus. Mas vamos analisar a palavra temor para uma pessoa que viu toda a sua família destruída por causa, e o seu povo inteiro, por causa do pecado. O que é temor? Temor aqui não é respeito, nesse caso. Temor é pavor, é medo. O que é que esse Deus vai fazer comigo? Eu sobrevivi a um holocausto, eu sobrevivi à morte de um povo, à destruição de tudo que eu considero como valor para mim. Eu vi a morte, eu vi os soldados entrando, carregando as coisas sagradas de Deus, que são o valor da minha espiritualidade, tudo isso destruído, e agora eu sou algemado e levado para um outro lugar. O que é que vai acontecer comigo? Esse é o coração de Daniel. Esse é o coração de um jovem de mais ou menos 17 anos que viu toda a sua família, o seu povo destruído e agora pergunta assim: e o que será de mim? Como é que eu vou sobreviver a um Deus que julga? É o meu nome, Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Mas um parênteses, sabe, hoje a gente prega muito sobre o amor de Deus. Deus é amor. Mas você só pode reconhecer o amor de Deus quando você passa pela justiça de Deus. Você só pode reconhecer a misericórdia de Deus quando você tem noção da justiça de Deus. As pessoas vão na televisão e falam assim: Deus é amor, Ele considera qualquer coisa. Você não entendeu direito. Você não entendeu porque o amor de Deus, ele se torna cada vez maior na sua concepção quando você reconhece que Deus é justo. Se você não passou pelo problema da justiça de Deus, você não consegue encontrar o amor de Deus. E é nesse profundo estado de pavor, de temor, que Daniel é levado a um outro povo. E ele sabe que ele é um dos poucos que sobraram. Agora eu vou fazer uma pergunta nessa noite aqui. Nós temos muita gente aqui, eu não sou juiz de ninguém, porque Deus é que é o nosso juiz. Por isso até que a Bíblia diz assim, Jesus vai dizer: você não deve julgar. Agora uma pergunta. Se Deus é juiz, que é, e Ele vem e nos julga, se você realmente é um servo de Deus, se você realmente teme a Deus, você não deveria estar apavorado? Não sei, é uma sensação assim, importante de você entender. Porque você acha assim: eu já ganhei a salvação, agora que eu faço o que eu quero.
Ah, é? Olha, mas eu aprendi uma coisa. Deus, ele é o nosso Salvador e o nosso, qual é a outra palavra? Ah, tem Senhor também? Ah, e aí que está o problema? Essa semana eu vi na televisão que um helicóptero, ele estava tendo uma enchente lá, e o helicóptero ele desceu com um cestinho para pegar uma pessoa no meio da enchente. Aí, essa pessoa apareceu o cestinho lá, e ela não tinha opção, ela tinha opção. Ela estava lá, se ela ficasse lá, a água ia subir, ela morria. Então ela subiu no cestinho. Agora ela entrou no cestinho, agora o helicóptero está levando essa pessoa lá. Para um lugar, o quê? Seguro, porque esse helicóptero é de resgate. E essa pessoa está sendo transportada. E eu fiquei pensando, é exatamente nessa condição que nós estamos. Porque a nossa vida está presa por um fio com Deus. Nós estamos sendo transportados para um lugar seguro, lá na eternidade. A gente está sendo transportado. Mas essa pessoa que está lá, porque ali é um cestinho, dá para ver tudo lá, o chão, a água passando, passa o telhado de casa. Você teria coragem de ficar pulando lá? Vamos brincar de cortar cordinha? Vamos? Ah, não vamos não. Vamos trabalhar com muito cuidado, coração palpitando, esperando que nada aconteça, porque eu espero que esse helicóptero lá em cima não bata em nenhum fio, eu não bata em nenhum fio, não bata em nenhum telhado, porque a coisa tá feia, eu tenho que ficar quietinho aqui, e se o homem falar assim, agacha, levanta, fecha a boca, abre a boca, eu, sim senhor, olha, o que o senhor falar, eu tô aqui, porque eu tô na tua mão, hein? Não é assim? Então, queridos, nós estamos na mão de Deus. Essa é a nossa condição. Agora, Daniel, ele estava lá e olhou e falou assim: olha, não tem muita gente, o negócio aqui está feio. De uma cidade inteira sobrou umas 100 pessoas aí, não sei quantas. Coisa feia. Agora, depende de mim manter o nome desse Deus que destruiu a minha família. E Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Muito bem. Você sabia que a sua família depende de você? Você sabia que os seus vizinhos dependem do seu testemunho? Você sabia que o seu chefe, que o seu amigo de trabalho, que o seu colega da escola, que o seu empregado, que o seu... depende de você? Dar um bom testemunho? E olha, falar tudo certinho, fazer tudo certinho, difícil, hein? Mas depende de você. Você precisa andar apavorado. Se eu consigo explicar isso para você. Mas pastor, eu sempre achei que estar com Jesus é uma alegria sem fim. Eu sempre me falaram que eu posso fazer o que eu quiser, que eu sou livre para fazer o que quiser. Você é livre para fazer o que quiser. Mas as pessoas dependem de como você vai agir para elas tomarem uma decisão e saber que existe um Deus que domina sobre todas as coisas e que você é servo dele. É uma escolha que você tem que fazer. É uma decisão. Então você pode decidir não se contaminar. Muito bem. Mas hoje não tem ninguém aqui comendo manjar de rei, tem? Você que pensa. Me diga uma coisa. O que rei gosta de comer? Rei gosta de comer carne, né? Da boa, né? Eu fui no supermercado anteontem e só por curiosidade assim, é assim até um pecado, vou confessar aqui. Eu fui lá para ver o preço do camarão mais caro, mas eu falei, não, eu quero saber quanto custa o quilo desse negócio. R$ 400,31. É uma curiosidade. Falei, realmente, isso aqui é uma coisa para rei, né? Eu sempre ouvi falar que era caro, mas eu não tinha nem ideia. Então eu fui direto pegar já o frango ali, a asa do frango. Mas enfim, a pergunta é, você pensa que você não tem manjar de rei, mas quando aparece lá o primeiro site da internet, você decidiu não se Quando aparece aquela moça lá no seu emprego lá, também pode ser o rapaz, bom, hoje em dia já não sei mais. Quando aparece qualquer coisa, você fala assim, eu não vou me contaminar. Não é assim que você faz? Quando a pessoa coloca o troco errado, você fala assim, eu não vou me contaminar. Quando alguém oferece droga para você, você não vai se contaminar.
Muito bem. Então você entendeu que nós estamos diante de uma sociedade toda deturpada, onde as pessoas oferecem as coisas para nós. Oferecem suborno, oferecem propina, oferecem coisas. Ah, mas espera aí. Mas tem um monte de gente, pastor, que está no governo que se diz crente, mas não é. Mas eles não entenderam que Deus é o meu. Não entenderam. Eles pensam que o juiz é aquele cara lá que ele também tem amizade, que o filho dele pode fazer o que ele quiser, que ele liga lá para o procurador-geral. Ele está pensando que isso aqui, ele não entendeu a dimensão da coisa, ele não entendeu quem é que manda nesse negócio aqui. Em última instância, ele vai estar diante de Deus, não vai ter ninguém que possa ajudá-lo. E lá a conta vai estar certinha. Olha, com esse dinheiro que você desviou, olha quanta gente morreu de fome. Não só nessa geração, mas por toda a história desse país, como algumas pessoas gostam de falar. Por isso, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu hoje nem comecei a falar, já vou terminar aqui, já estourou meu tempo. Na semana que vem a gente vai entrar efetivamente nessa história. Mas eu queria que você soubesse, nós estamos no centro do mundo. Você é o centro do mundo. Você leva a palavra de Deus. Você tem uma missão. Você precisa se lembrar da sua responsabilidade. A Bíblia diz que nós somos espetáculo para os seres humanos e para os demônios e para os anjos. Ah, então quer dizer que mesmo que ninguém esteja olhando, eu tenho uma multidão. Ah, pastor, assim eu não vou mais nem dormir. Não durma, mas não se contamine. Eu não sei o que você vai fazer. Ore, se vira. Você aceitou Jesus, não foi? Você disse que era servo dele, não foi? Então por que não obedece? Ou a gente vai brincar? A gente vai brincar? Para quê? Deus é o meu juiz. Ele julga. Eu vou terminar, eu já contei essa história aqui. Uma vez eu fui num casamento, e quem já ouviu já está cansado de ouvir, mas tudo bem. Eu fui num casamento e eu ainda não era pastor. Estava lá de visita, sabe quando você é convidado? Assim, não era muito nem da família, nada. Aí passou um tempo lá, estava tocando aquelas músicas bonitas, né? Música assim. Aí quando chegou mais ou menos 15 para meia-noite, assim, aí o pastor levantou. Quando o pastor levantou, todo mundo virou os olhos para ele e já começaram, o pastor está indo embora. Aí o pastor levantou e foi saindo, e conforme ele foi saindo, aí foram abrindo lá umas fumaças, umas luzes, mudou para funk, já subiu as bebidas, já virou assim. Aí eu fiquei aquilo, meu queixo caiu. Eu falei assim, esse pessoal está achando que o pastor precisa ver alguma coisa. Ah, se você soubesse quem é o seu juiz, meu querido. Você não precisa nem fazer. Deus é o seu juiz. É por isso que a gente precisa parar um pouquinho de brincar de ser crente. Precisa parar. A gente precisa levar o negócio a sério. Porque se a gente não levar a coisa a sério, Deus é que julga a gente. Deus é que vai perguntar e você não tem desculpa, porque Deus vai saber que você está mentindo antes. Diz que a nossa oração, Deus sabe que a gente vai orar antes da gente orar. Você precisa aprender a sua real condição. Você precisa pisar mais devagar nesse chão. Que esse chão aqui que você pisa, não aqui da igreja, não. Esse chão desse planeta aqui é um solo sagrado. Vou explicar. Que negócio é esse? É o seguinte, Satanás pensa que esse negócio aqui é dele. Ele faz de tudo como se isso aqui, os reinos, os governos, as propinas, as coisas, os vícios, as drogas, ele pensa que isso aqui é dele. Mas quando você anda com a presença de Deus na sua vida e vai dizendo, eu não vou me contaminar. Isso daqui era de Satanás, mas agora não é mais não. Agora esse lugar é para a glória de Deus. Agora esse emprego é para a glória de Deus. Agora essa escola é para a glória de Deus. Agora essa amizade é para a glória de Deus. Agora essa padaria é para a glória de Deus. Essa farmácia é para a glória de Deus. Esse conjunto de casas é para a glória de Deus. E você vai andando e vai orando e vai distribuindo a semente preciosa do Evangelho e você vai mudando para Cristo isso daqui. Aí você vai falar, mas pastor, eu sei que não vai dar muito certo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e tal, e tudo certo, é verdade. Mas tem uma coisa.
Você fez a sua parte. Você decidiu não se contaminar. E as outras pessoas começaram a ver a glória de Deus na sua vida. E muita gente, por causa de você, pode não se contaminar também. E reconhecer que há um Deus no céu. Por quê? Porque com a atitude de Daniel, pelo menos por duas vezes, grandes reis reconheceram que há um Deus no céu. Fizeram inclusive decretos. Quem sabe não é a sua vez nessa geração e você fazer diferença. Eu vou terminar por aqui, mas eu não posso terminar sem antes dizer uma coisa. Deus é o seu juiz, mas Jesus é o seu advogado. Você precisa aceitar esse advogado como seu advogado, para que quando você for julgado por esse juiz, o seu fiel advogado, que você constituiu como Senhor da sua vida, você disse assim: eu confio no Senhor, eu dou a minha vida ao Senhor, eu sou seu servo agora. Esse advogado, que é Jesus, ele vai mudar você. E Deus vai aceitar você por causa de uma petição desse advogado que vai dizer assim: eu morri por essa pessoa e ela me aceitou como seu Senhor e Salvador. Por isso ela tem a bênção da vida eterna. Deus é o seu juiz, mas você tem um advogado. Mas nunca se esqueça que nesse negócio tem três: o acusador. Quem é o acusador? O advogado e o juiz. É muito bom você respeitar esse juiz. É muito bom que você tenha esse advogado. Porque de outra forma, não existe 99%. Ou é 100%, ou é zero. Que Deus mude a sua vida nessa noite. E que você aceite a Jesus, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. Porque o Senhor constituiu a Jesus como o nome que está sobre todo nome. E toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, abençoa esta igreja, abençoa estas pessoas que estão aqui. Ó Deus, que a partir de hoje elas digam: eu não vou me contaminar, eu sou um servo fiel de Jesus, eu sei o que Deus faz com quem lhe desobedece, eu sei que Deus é justo e eu quero viver uma vida para agradá-lo, aceitando a Jesus. Ó Deus, traz salvação nessa noite, traz mudança de vida, muda a história, muda a vida, muda a família, muda, Senhor, de dentro para fora, para que as pessoas possam reconhecer a verdade das coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar um hino agora. Cantar um hino preparado para esse momento aí. Muito bem, o hino 354 que nós vamos cantar. Enquanto a irmã está vindo aqui à frente, eu vou impetrar a bênção apostólica.